O problema nosso realmente é o Edilson. Sentiu novamente o tornozelo, está com edema, inchaço ao nível do tornozelo, e esse realmente preocupa até para quinta-feira, que deverá ser o jogo aqui em Belém contra o Criciúma. O Luiz Carlos também está com problema no tornozelo, mas não chega a preocupar. Os outros vamos conversar com o Paulinho de Almeida aí após o treinamento, porque me parece que ele quer poupar alguns jogadores. E o Edil, no caso, também. E de comum acordo, a gente vai liberar ou não esses jogadores em termos só não clínicos, em termos de poupar. Chico, o que está acontecendo? Você continua sentindo a sua contusão? Não tanto a contusão, né? A contusão eu estou senti já quase no final do jogo lá, né? Mas é outro problema, gripe, problema de garganta e uma série de coisas que estão me prejudicando, né? Eu estou esperando os médicos do Remo desde ontem para que possam me medicar, para que ontem à noite eu passei a noite muito ruim em casa, né? E não dormi direito. E vamos esperar para que eu possa me recuperar, né? Gripe forte? Muito forte. Isso aí me prejudica, está me prejudicando muito. Não tenho condição nem de trabalhar, não tenho disposição mesmo. O corpo está bastante dolorido, né? E está difícil, fica difícil. Acho que o nosso compromisso lá em Salvador foi muito desgastante. Eu acho que nada melhor do que um bom descanso para recuperar, porque eu acho que o compromisso mais sério nós vamos ter na quinta-feira, né? Então esse jogo de amanhã é um jogo mais para manter e vamos ver, se até amanhã houver condições, eu não sei, eu prefiro descansar mais porque eu estou sentindo um pouco assim, um cansaço muscular pela perna da virilha e eu vou pedir ao professor para ficar em repouso para estar inteiro para quinta-feira. O amistoso com os júniores parece estar despertando o interesse dos jogadores, que vivem agora a expectativa da data do jogo com o Criciúma. E a sempre presente torcida azulina promete mais uma vez levar o time à vitória, mesmo que seja somente um amistoso. Todo teste é válido, né? E o Clube do Remo está numa fase que a torcida sempre esperou no Clube do Remo, né? Seus grandes feitos. O Clube do Remo é o apanágio da nossa vida, viu? E esperamos que o Clube do Remo prossiga na sua marcha vitoriosa. Amanhã tem um novo teste e o próximo será contra o Criciúma, onde toda essa galera vibrante estará acompanhando o nosso glorioso Clube do Remo. Temos que encarar com seriedade, né? Você vê que é um jogo, né? E a gente precisa cada vez mais pegar ritmo. E vai ser muito importante, vai entrar jogadores novos aí para fazer teste e a gente tem que dar maior força, né? Maior incentivo. E o resto demais a gente tem que colocar a bola no chão, rolar e tentar vencer a partida, que é importante. Paulo Sérgio, o grupo já vive a expectativa da nova data, ou melhor, da data que será marcada pela CBF para o jogo contra o Criciúma? A gente vai procurar trabalhar, né? E quando sair a data, independente do dia, né? Nosso time tem que estar preparado para esse jogo. E como eu falei ali com o pessoal, com o grupo, nós temos que colocar na cabeça que nós não ganhamos nada ainda e temos condições de chegar até mais longe. Basta querermos trabalhar para isso, forte, nós temos condições, porque os times estão praticamente no mesmo nível, né? Então, a gente não tem que se conformar com esse lugar, porque ano passado nós tínhamos condições de chegar mais longe e nos conformamos com aquele lugar de semifinalista. Mas esse ano é diferente, nós temos que estar em busca de conseguir um grande resultado, esperando que possamos chegar às finais. Paulinho de Almeida não pôde contar neste trabalho com todos os jogadores. Chico Monte Alegre, com 4 quilos a menos por causa de uma infecção intestinal, nem foi a campo. Vou me cuidar, voltar a me preparar bastante, porque eu acredito que a forma física eu não perco assim tão fácil. O que estava me prejudicando muito era o peso que eu estava perdendo, né? Estou com 4 quilos abaixo do peso, isso aí estava me prejudicando, mas vou voltar a treinar, vou voltar a fazer os tratamentos para que eu possa me recuperar o mais rápido possível e me preparar, né? O lateral Mário Vigia esteve em campo tratando de se recuperar de uma contusão. Ele tem um outro obstáculo, a boa fase de Ney. Bebeto vai bem na recuperação, mas precisa de tempo para entrar no time. O Leão não deverá sofrer alterações. Nem mesmo a forma como vem conseguindo se classificar tem mudado. Mais uma vez, o Remo vai ter que decidir a vaga fora de casa contra o Criciúma. É uma boa equipe, o retrospecto dela é muito bom. Para chegar onde chegou, ela derrubou muitos clubes no Brasil de grande categoria, então nós temos que respeitar.
gente leva sempre vantagem nisso, que a gente tem condições de apresentar o grande futebol e também conseguir o resultado para que a gente saia para fora, jogar fora, né? A gente consiga o resultado já positivo, que a gente já tá sabendo o que a gente vai fazer lá fora, né? Já que tá dando certo, não é coisa melhor do que a gente jogar primeiro dentro de casa e a segunda fora. Você particularmente acha que é melhor realmente jogar primeiro dentro de casa? Na minha opinião, eu acho que é melhor porque tá dando certo, para que mudar? Realiza um bom jogo e, se Deus quiser, consiga muitos gols aqui dentro para que a gente possa administrar o resultado fora de casa. Não, preocupado a gente não fica, né? A gente fica com uma atenção. Já visto que eles marcaram um jogo em cima da hora contra o Vitória, né? E nós tivemos que fazer das tripas de coração para podermos vencer a partida. A preocupação não é porque a gente tem mais tempo para trabalhar, se não marcarem logo, né? A gente tem mais tempo para trabalhar, mais tempo para definir as jogadas necessárias e também jogadores aí que estão entregados a pensamento médico para voltar. Mas eu acho que o dia que marcaram vai ser bom para a gente. Nós só esperamos que podemos fazer uma grande partida e sair com um resultado positivo. Com muita disposição, os treinos de rotina parecem estar chegando ao final. É que depois de anunciado amistoso em Santarém contra o São Raimundo, o time pode estender a programação. Exato. Mas atenção por parte dos diretores. A presença é sempre importante, né? Ainda mais agora nesse momento que o Remo atravessa, né? Temos uma grande chance aí de chegar na final e até decidir aí uma vaga para Libertadores. Então é importante. Mas aí os diretores vêm aqui na medida do possível, acho que todos têm compromisso, né? E procura dar o apoio necessário ao jogador. Mas nesse momento eu acho que poderiam assim se esforçar mais um pouco e aparecer mais um pouco para conversar mais com os jogadores e motivar mais ainda a gente. Mesmo para um dos 4 melhores times do Brasil. Assim como o Paysandu e Tuna, o Remo também perdeu para o campeão santareno na última vez que se enfrentaram. O capitão do Remo, ex-São Raimundo, voltou aos treinos e cheio de vontade, a mesma que acompanha o resto do grupo que sabe que precisa jogar. Tiago, um amistoso como esse pode ter o seu lado bom e o negativo também, né? Realmente, mas a gente está olhando o lado positivo, nada de negativo, porque a nossa equipe está numa competição muito importante que é a Copa do Brasil, então a gente espera fazer uma boa apresentação, não só uma boa apresentação, como também conseguir um resultado bom para que a gente possa continuar, né, em busca da classificação na Copa do Brasil. Quem tem ainda mais motivos para enxergar o lado positivo deste amistoso é o centroavante Roberto, que está atuando no meio-campo e só tem a ganhar com o jogo de domingo. Todo jogador que está aqui quer ser titular, então eu estou lutando para isso, estou treinando para isso e eu espero que eu possa fazer uma boa partida contra a equipe de Santarém, juntamente com meus companheiros, para que ver se eu consigo permanecer na equipe. Roberto é o jogador, eventualmente, que vem trabalhando quando o jogador 8 ou 10, seja Edmilson, é substituído. Então nós estamos sem o Bebeto, sem Edmilson. Roberto é um jogador que vai dar muito avanço na equipe do Clube do Remo. Física ontem à tarde. Chico Monte Alegre e Edmilson vão se recuperando aos poucos. Até a partida diante do Criciúma eles terão plenas condições de jogo. Enquanto aguarda pela definição de data do primeiro jogo contra o Criciúma aqui em Belém, o Clube do Remo procura fugir da rotina. Amanhã, ao 12h30, a delegação remista deixa Belém com destino a Santarém. No domingo, o Clube do Remo vai fazer um jogo amistoso diante da equipe do São Raimundo. Se o problema da falta de jogos for resolvido, a diretoria vai ter que resolver outros. Apesar do clima de descontração no Baianão, os jogadores não escondem que o prêmio pela classificação em cima do Vitória pode ser considerado o assunto do momento. Fala-se muito que a diretoria prometeu um prêmio que ainda não foi pago, de 200 mil cruzeiros pela classificação diante do Vitória. Como é que vocês estão recebendo isso por aqui? O que nos foi passado é que a diretoria está fazendo o máximo empenho, né, para pagar a gente essa gratificação pela classificação. E eu tenho certeza que eles estão tentando mesmo, porque hoje o Sérgio esteve aqui, já falou comigo, mas é aquele negócio, o jogador fica sempre inseguro, né? Porque a gente joga em função também um pouquinho de dinheiro e é aquele negócio, o jogador você não pode ficar prometendo muito, que é igual criança, né? Mas eu acredito que eles vão pagar o mais rápido possível. Pelo que foi falado
Hoje pela manhã o nosso vice-presidente falou de que eles iriam pagar com a cota do jogo lá de Santarém. Isso aí não está preocupando em nada a gente diretoria se comprometeu, a gente vai estar fazendo nosso trabalho, esperamos que seja feito isso aí, porque a gente continua nosso trabalho sério, visando passar outra fase, isto é, a finalíssima dessa Copa do Brasil. Seriedade é fundamental e todos precisam estar ligados nas suas responsabilidades. E está faltando alguma coisa no Baianão. O grande ausente dos treinamentos do Clube do Remo durante toda a semana foi o técnico Paulinho de Almeida. Ele foi ao Rio de Janeiro tratar de assuntos particulares e em seu lugar ficaram responsáveis pela preparação da equipe o professor Nicolau Barros na parte física e o François Atin na parte técnica. A comissão técnica que está responsável pelos trabalhos garante que o Clube do Remo não foi prejudicado em nada na sua preparação para o jogo contra o Criciúma. O planejamento está sendo respeitado, porque estamos dentro de uma competição, apenas devido à não marcação da tabela do nosso jogo contra o Criciúma, o primeiro jogo aqui em Belém, o Remo não está competindo. Mas você vê que o Remo está se cuidando e está tentando já uma discussão até Santarém para mantermos a equipe competindo e jogando, porque é um amistoso naturalmente, mas do qual você vê os jogadores no ritmo de competição. Quantos jogos vocês vão fazer em Santarém? Eu acabo de saber, através do diretor Sanches, que o Remo já tem 2 jogos fechados, um jogo no domingo à tarde e o outro na terça-feira à noite. Contra quem tem? São Francisco. O professor deixou uma programação traçada pela comissão técnica, a gente vem cumprindo normalmente essa programação, e é evidente que ele deve estar chegando aqui pela segunda-feira. A avaliação que vocês fizeram antes da viagem do Paulinho é de que os trabalhos poderiam ocorrer sem nenhum problema, mesmo na ausência dele? Cada um tem a sua função dentro da equipe. E os jogadores são profissionais, conscientes, e aquilo que é pré-determinado pela comissão técnica, eles vêm cumprindo normalmente com o professor Paulinho de Almeida, com a permanência dele aqui dentro da equipe. O bitoque foi realizado sem maiores problemas. De certa forma, parecia uma recreação, quase uma brincadeira dos jogadores que estão com as atenções voltadas para outro compromisso antes do Criciúma. O Remo irá a Santarém jogar contra o São Raimundo no domingo. Além desse jogo, o Leão poderá fazer mais 2 partidas, sendo que uma na terça contra o São Francisco. Alguns jogadores têm motivos especiais para gostar da ideia de ir para aquela região. Chico Monte Alegre, por exemplo, foi ídolo em Santarém. Belterra e Jorge Luiz também são da região, sendo que essa será a primeira vez que Jorge Luiz irá tão perto de casa para mostrar como anda seu futebol. As raízes desses atletas dão um gostinho especial para essa excursão. Foi onde eu comecei, né? E é muito importante a gente rever os velhos amigos em Santarém, uma cidade que fui ídolo, entendeu? Isso para mim é uma satisfação muito grande, voltar a Santarém. Agora isso aí também vai depender do treinador, né? Vou voltar aos treinamentos, né? Tentar readquirir minha forma, né? Que isso, graças a Deus, eu tenho isso comigo. É difícil eu perder minha forma física assim tão fácil, né? E eu vou tentar voltar aos treinamentos aí para que eu possa participar desses jogos no Baixo Amazonas. A minha vontade é muito grande, né? Para rever os velhos amigos e também voltar a apresentar o futebol que sempre a gente jogou aqui em Belém, voltar a jogar em Santarém, Monte Alegre, por onde o Remo for jogar, entendeu? Isso é uma satisfação muito grande. O time, depois do adiantamento dessa partida, estamos tendo umas 2 semanas de folga, então a gente tem que preparar o time quando chegar diante do adversário para a gente conseguir a classificação. Acho que esse amistoso aí pelo Santarém, Itaituba, né, e outras cidades aí, vai ser muito importante para preparar o time para essa partida que é importante para nós. Pelo que se sabe, o Remo vai encontrar parada muito dura, especialmente em Santarém, que é sua terra, né? É verdade. Acho que todas as partidas vai ser difícil, então o nosso time tem que se preparar para essa partida amistosa aí para a gente conseguir resultado positivo. Eu vou jogar numa região que eu nunca tinha jogado, né? Principalmente Santarém. Joguei em Óbidos algumas partidas, né? Pelo Mariano. E agora voltando a jogar Santarém, seria muito importante se fosse jogar Óbidos, mas não é só esperar agora o São Raimundo conseguir uma vitória para a gente esperar o Criciúma e, se Deus quiser, uma classificação para a final do Campeonato da Copa do Brasil. Mas dá pelo menos para os amigos e agregados lá dos arredores de Santarém chegar para ver você, né? Não, dá. Em Óbidos dá para se
chegar, é 12 horas de barco. Minha mãe, se eu jogar, minha mãe, meu pai, meu irmão que estão lá, né, estarão lá em Santarém prestigiando o Clube do Remo. É a brincadeira que iniciou as atividades. Apesar da decepção, não faltou aplicação. Afinal, o Remo está às vésperas da decisão com o Criciúma e com todas as condições de virar finalista da Copa do Brasil, o que seria uma das maiores conquistas do futebol remista em todos os tempos. Por isso é que, para derrubar os azulinos, somente assim, no trabalho, para que eles derrubem o Criciúma nos futuros jogos já confirmados pela CBF para os dias 12 e 19 próximos. O primeiro, em Belém, será no Dia das Mães. Sei que seja o presente dela, né? A vitória, a nossa vitória, nós dedicaremos às mães, né, dos jogadores do Clube do Remo, esperando que isso possa contribuir para que os jogadores do Clube do Remo dentro de campo possam mostrar um futebol competitivo e ganhar a partida. Datas agradaram? Agradaram sim, porque acho que não está muito distante, nós que vinha no bom pique aí nessa competição. De repente a CBF preferiu não marcar o jogo para a data prevista, isso aí prejudicou um pouco. A gente está trabalhando aqui, você sabe que só trabalhar desgasta um pouco o jogador. Então foi marcada essa data aí, a gente tem que acatar aí, procurar trabalhar sério nessa competição. Se Deus quiser, quando chegar o jogo, mostrar aquela mesma vontade e determinação que a gente mostrou no jogo passado e, se Deus quiser, conseguir a vaga para finalíssima. Temos mais uma semana para recuperar também aqueles que estão machucados. É importante, eu acho que essa semana aí, para a gente trabalhar bastante, acertar algumas coisas, né? E irmos com tudo para cima do Criciúma. Antes de ser visitado pelo Criciúma, porém, o Remo visita Santarém, para onde envia a equipe daqui a pouco, 2 da tarde. Amanhã, o Leão Azul cumpre amistoso contra o São Raimundo, ainda sem o comando de Paulinho de Almeida, que permanece no Rio de Janeiro. O rachão improvisado por esse grupo salvou a expectativa de recreação e teve o contraste da alegria de Bebeto, que vai a Santarém, com a tristeza do novato Papelim, que fica em Belém. Fazer gol é papel de artilheiro. Aqui você vai fazer seu papel ou vai fazer papelão? Nesse brasileiro eu errei muitos gols. Eu espero aqui no Remo não ter, sem felicidade, errar tantos gols como eu errei na Independência. E o Arthur, como é que está? A vinda dele é uma coisa confirmada, né? O Arthur, eu tive notícia que ele tirou o gesso já, e quarta-feira ele está chegando. Eu, desde a minha parada da contusão, eu só disputei 45 minutos com bola, só fiz esses movimentos no jogo contra a Seleção Brasileira de Júnior. E esses jogos vão ser excepcionais também, que eu posso pegar um pouco mais de ritmo de jogo, um pouco mais de movimentação dentro de campo, porque eu venho fazendo trabalho específico dentro de campo, mas não com os jogos. Os jogos é que você se esforça mais, tem um esforço melhor na sua musculatura e força a lesão que você foi submetido. Mas eu acho que isso aí vai ser importante. Eu tenho esperança de não sentir nada, não sentir no jogo contra a Seleção Brasileira, e espero não sentir mais. Tá mudando de posição? É o que indicam as mãos aí. Não, isso é só brincadeira ali no gol. Cara, já querem sacar, olha, tá vendo só? Eu tenho certeza que esse ano o título vem pra quem? Pra gente, né? Com empenho, determinação e vontade de todos os jogadores que o plantel possui, nós vamos, se Deus quiser, trazer o título pra cá. Como é que você convive com a ideia de ser vilão de um time onde foi herói? Mas é futebol é assim mesmo, nós somos profissionais, não podemos ficar na dependência de um clube só, né? Então o Clube do Remo solicitou, né, para fazer parte do plantel, me prontifiquei a ajudar ao clube e aos companheiros, né, junto com eles, e bola na rede do adversário lá agora, né? Negue quem quiser negar, mas quem deu sequência à campanha do Remo em 89, jura que Luizinho continuou no time, um 12º jogador. Parabéns a toda a nação azulina, parabéns pelo título. Era o cumprimento de 2 promessas. A de Luizinho, que ao se apresentar no Bainão prometeu ser campeão pelo Remo, e a dos colegas dele, que por ocasião de sua morte assumiram o pacto de conquistar o título a qualquer custo como melhor homenagem. E foi mesmo um título muito caro, conquistado ao preço da agonia. O Remo esteve sempre em desvantagem na disputa com o rival Paysandu, mas no final deu a virada por conta do saudoso.
o Luizinho poderia estar mais presente ainda com vocês se o nome da concentração fosse o dele, como foi prometido, né? Realmente, eu fui um dos que mais pedi à diretoria que pusesse o nome da concentração do Remo no Luizinho das Arábias, já que ela não tem nome nenhum. Eu acho que é uma maneira mais do que digna de a gente sempre lembrar, né, uma pessoa que fez tanta coisa pelo Remo. Há 2 anos ele se foi, mas seus gols documentam uma vida eterna. Morreu Luizinho das Arábias, vive Luizinho dos Paraenses. Paulo Verdão, Paulo Cruz, Chico Montealegre. O que os jogadores queriam mesmo era ir para casa. Em Santarém, o Remo disputou 2 jogos, venceu um e empatou o outro, trazendo para casa mais um troféu e um pouco de cansaço. Depois dos 2 amistosos, pensar no Criciúma. Programação, tem alguma coisa definida? A gente já saiu com uma programação definida pela comissão técnica. Desde que esses 2 jogos que a gente realizou lá, foi muito desgastante. A gente realizou o jogo de ontem em menos de 48 horas, a equipe sofreu um grande desgaste, mas a gente espera que a nossa equipe possa recuperar e que a gente possa ter um bom rendimento no jogo do Criciúma. A nossa equipe tirou proveito bastante disso, conseguimos 2 resultados bons fora de casa, que foi esses 2 amistosos, sendo que um nós vencemos e o outro empatamos. Acho que foi bastante proveitoso, a equipe serviu de treinamento a pronto para o jogo de domingo, que é muito importante. E a equipe, mais importante, que a equipe veio toda sana, sem nenhum problema de contusão. E eu acho que foi bastante proveitoso. Agora é pensar no Criciúma. Difícil obstáculo na caminhada rumo ao título da Copa do Brasil. Depois de uma viagem dessa para Santarém, que praticamente não acrescentou nada à equipe, mas agora, se tratando de um jogo decisivo em que o Remo pode conseguir uma vaga para a primeira divisão e Libertadores, a gente tem que fazer esse sacrifício aí, procurar ficar mais esses dias fora de casa, procurar descansar bastante, treinar muito, visando fazer uma bela apresentação no domingo, se Deus quiser conseguir os gols necessários que nos darão tranquilidade de conseguir um resultado bom fora de casa. Wagner, você entender qual a melhor maneira para o clube do Remo conseguir os gols que precisa para a vitória? Bom, primeiro, hoje em dia, a dinâmica do futebol é você marcar. E para isso você tem que ter um bom condicionamento físico, tanto é que nós vamos para Mosqueiro para nos condicionar melhor ainda. Você marcando, você já tem 50% da partida na mão. E com isso você vai fazer com que a equipe se mexa mais, entendeu? Vai ter mais espaço. E como o nosso campo é pequeno, é bem mais fácil de se marcar. Mas nós vamos ter que partir para cima, né? Vamos sair um pouco do nosso esquema e vamos tentar fazer os gols na base dos contra-ataques. Porque nós não conhecemos o Criciúma e é perigoso você jogar contra o adversário que você não conhece. Né? Nós estamos pensando no Criciúma, é um adversário que vai ser muito difícil, mas nós temos condições de tentar essa vitória aqui, que será importante para a gente, para depois nós irmos jogar com ele fora de casa mais tranquilo. Então nós temos que procurar forçar o máximo aqui, porque eles vão tentar um empate aqui, que será um excelente resultado para eles. Uma premiação, a sua convocação para a seleção paraense? Foi importante, né? Eu acho que todo jogador que foi convocado deve estar contente, isso é muito bom, porque valoriza o jogador e nós tenho certeza que nós vamos fazer um bom trabalho. Controle de bola, o exercício